Hoje eu quero falar do seguinte, como que algumas músicas, as top Brasil, a gente pode ver, ou as mais tocadas de um determinado artista, elas são um diagnóstico civilizacional, um diagnóstico sociológico barra psicológico do que está rolando ao nosso redor, né? A gente pode dizer que toda arte, né, vai dizer Benedetto Croce, um autor italiano, se eu não me engano, que ele vai dizer que a arte, ela é, antes de tudo, uma expressão de impressões. Como assim uma expressão de impressões? Quando a gente vê essas top Brasil, ou as top de um artista específico, elas são nada mais, nada menos do que uma expressão de uma impressão que muitas pessoas estão tendo. Por quê? Porque as pessoas elas têm determinados afetos, e eu já te digo alguns exemplos, né? Tem determinados afetos confusos que elas não conseguem estabilizar. E ao ouvir uma determinada música, aquilo traz um certo alívio, porque aquilo dá uma certa forma ao que antes não tinha forma, e assim por diante. E por isso que as pessoas... E por isso que a gente consegue até dizer o porquê que funk não é arte. Pelo menos não aquele funk que está falando de uma ascensão social, dos desafios da favela e assim por diante, mas aquele funk mais bagaceiro mesmo, né? Porque a gente está falando de muitas pessoas que estão com uma certa dificuldade, não do funk, tá? Mas aqui desse Top Brasil, muitas pessoas estão com dificuldade de estabilizar aquele afeto específico, e ao ouvir aquela música, e portanto a arte que o autor captou como um gancho, digamos assim, ele usou o gancho desse afeto mal estabilizado e ele cria aquela música. E ao criar aquela música, muitas pessoas ouvem assim, caraca, eu tô ouvindo isso e rapaz, isso aqui dá uma certa forma ao que eu tô sentindo e assim por diante. Claro, a gente pode ir depois por uma via da educação que é, ok, às vezes aquilo que eu não deveria dar uma forma, um afeto que não é bom em mim, por exemplo, a pessoa que terminou um relacionamento e tá lá, a sofrência, né? Puxa, isso, eu devia passar por isso, né? Terminei um relacionamento, estou sofrendo. Cara, isso aqui tem que passar o mais rápido possível. Aí vem o grande mercado da sofrência, né? O mercado da sofrência é nada mais nada menos do que eu continuar dando forma a uma coisa que não deveria estar muito estabilizado. Isso devia ficar instável e já passar rápido. E a pessoa fica ouvindo muita sofrência, e aí fica aquele vai e volta dentro de um relacionamento, que é as duas faces da mesma moeda, né? Ao mesmo tempo que isso me traz um certo benefício, porque estabiliza um afeto em mim que estava instável, por outro lado, isso acaba condicionando com que eu continue fazendo aquilo. Por isso que muitas vezes, até na terapia, me é muito interessante perguntar aos pacientes que tipo de música que eles estão ouvindo, né? Porque essa música ela informa o meu estado afetivo a continuar muitas vezes estabilizado, tá tão estável que está quase cristalizado um determinado afeto que eu deveria passar adiante, esse afeto deveria passar. Essa é a faca de dois gumes, né? Nem todo afeto é bom que fique muito estável, é bom que ele passe. Não é assim? Tem coisas que eu realmente não quero que fique muito estável em mim, eu quero que o tempo dê conta de lapidar ele, de desgastar ele e ele vai embora. A música que eu ouvia o vizinho ou vizinha escutando era aquela do Dilsinho, né? Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha, inventando sempre uma desculpa estranha para disfarçar as marcas desse nosso amor. Calma, por favor. Essa música é muito legal, né? Eu já ouvi várias, tem uns anos, né? Deve fazer o quê? Uns 10 anos essa música. Tô falando sério, pra que se apressar em revelar o mistério? Se existe sentimento, não é adultério. Uma coisa nesse sentido, né? Bom, se botar um Google aí, tu vai ver. Olha que gozado isso aqui, né? A gente está falando de uma certa, claro, uma certa estabilização do sentimento, do sofrimento de quem está vivendo um adultério, do amante aqui de algum modo, que está falando para aquela pessoa, para tentar, não, mas veja, esse sentimento é verdadeiro. Só que olha como isso aqui acaba sendo muito lamentável, a gente pode dizer. E, só que olha um detalhe, pega um detalhe nessa música. Essa música ela é cantada ainda de um modo soturno, de um modo escondido, com um sujeito de fala fina, quase chorando enquanto mostra aquilo. Tem algo de humano nisso aqui. Aí eu consigo usar esse gancho pra gente trazer lá o lance do funk. Por que o funk, aquele mais bagaceiro, ele não é uma arte? Por quê? Porque ele está estabilizando uma coisa que até um cachorro sente, que é meteção, que é o transar ali, né? O tesão no final das contas. O tesão, ele não é uma coisa confusa, digamos assim, para nós. Não é uma impressão confusa. Ela é imediata, todo mundo sente tesão. Por isso que isso não é arte.
eu tô cristalizando, eu tô dando forma a uma coisa que, bom, olha, todo mundo sabe o que é tesão, todo mundo sente o tesão, desde a puberdade até o velho meio broxa. O sujeito ele já sente isso, não há o que ser informado aqui. E aí, tem um autor que vocês sabem que eu gosto muito, né? Que infelizmente tem uma música extremamente lamentável, e que aí a gente vê essa transformação, que é o quanto que a arte também ela vai informando algumas coisas e vai condicionando para um lado já meio perverso. Enquanto o funk ele não tem uma forma humana, mas é uma forma de cachorro, muitas vezes, que é o mete, 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 bota, 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 o Dilsinho aqui, ele dá uma forma ainda razoável à relação do adultério, a gente pode ver, porque, olha, é meio lamentável, ele está lamentando, ele está mostrando um certo sofrimento em relação àquilo, ele está tentando justificar, a gente vê um mecanismo de defesa acontecendo aqui, ok, tudo bem, mas aí a gente vê o Wesley Safadão, e tá lá nas top mais, né, Laranjinha, se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor, eu te faço de laranjinha e você todinha e você gostou. Mas o problema é seu marido, ele tá procurando um dia nos flagrar. Caraca, olha que loucura, aqui a forma sendo invertida. Isso é cantado numa alegria do forró, aquela coisa, né, maravilhosa do forró ali, alegre, faceira. Ao mesmo tempo eu objetifico o outro de tal modo como uma laranjinha doce que eu... Entendeu? A gente vai do Dilsinho, a gente passa pelo funk, que não está estabilizando nada demais, e aí a gente chega em Laranjinha, que é, podemos dizer, uma forma extremamente perversa. E não só isso, a gente vê isso às vezes como o top 5 das músicas do Wesley Safadão, que de novo, eu sou super fã do Wesley Safadão, vocês sabem que eu digo que ele é o maior artista vivo, porque brasileiro vivo, porque além da técnica, é um sujeito que está pegando vários ganchos de vários afetos mal cristalizados, mal estabilizados de muita gente, e tem vários hits. Eu digo, né, para várias situações da contemporaneidade hoje, da modernidade, a gente vai ter uma música do Wesley Safadão para estabilizar. É maravilhoso isso aqui, por isso que eu digo que é o maior artista vivo ainda, que a gente possa dizer que eticamente não está falando de coisas muito nobres aqui. Mas, cara, olha que loucura, cantar isso no ânimo de um forró, que tem essa característica de um ânimo, de uma certa alegria, é um certo cinismo, é uma certa profanação absurda de uma coisa que eu sei que é em algum nível, eu não quero ir para um moralismo aqui, né, sagrado, mas tipo assim, cara, há um casamento ali e eu estou cantando isso como se essa profanação, que é o adultério, fosse uma coisa muito boa, fosse uma coisa muito alegre, fosse uma coisa digna de ser celebrada, vivida, cantada, gritada, né? Naquela voz do forró. Caraca! Veja, enquanto a gente vê o Dilsim, alguns anos atrás, puxa, aquela coisa, né? Até um sertanejo, às vezes podia falar de um romance, uma coisa... Tinha algo de humano, a gente passa por algo animal, que acaba sendo o funk, e a gente é capaz de, inclusive, fazer algo pior. De algum modo, ainda é arte, só que é uma arte perversa. E vê, isso aqui te ajuda a... Não é porque eu estou dizendo que o funk não é arte, que necessariamente ele é pior do que Laranjinha do Wesley Safadão. Laranjinha do Wesley Safadão é arte, mas é uma arte profana, perversa, terrível. E que, olha que legal, ou não, nem tão legal. Portanto, se a arte ela tem uma função educativa, pedagógica, olha que interessante, está cristalizando, estabilizando o que o Dilsinho estabilizava de um modo sofrido, de um modo escondido, né? Podemos dizer assim, você me arranha, no final das contas sou eu quem apanha, procurando sempre uma desculpa estranha. Essa dinâmica do adultério de um modo choroso, de um modo sofrido do pagode, ali, desse pagodinho, aquela voz fina do Dilsinho, a gente estabiliza essa dimensão de um modo perverso lá com Laranjinha do Wesley Safadão, cantado no forró de um modo... É como se a gente dissesse assim, a gente pode trazer um termo técnico, né? No Dilsinho a gente tem meio que a prudência da carne. Assim, olha, puxa, ele tem uma certa... ele tem um certo pudor naquilo ainda. Já em Laranjinha, não. Não vou problematizar coisas, eu só estou mostrando para ti o seguinte, que os hits que a gente ouve, e essa é a tese desse vídeo aqui, olha os hits que a gente ouve,
os top Brasil, os tops de um artistas, no final das contas, não é um termômetro somente, mas também um termostato, porque não está só refletindo uma impressão que o sujeito teve, mas também ele traz essa atualização. Claro, a gente pode ouvir Laranjinha de um modo cômico, como fazendo uma certa comédia, mas a gente está vivendo num mundo em que esse tipo de coisa já está uma forma invertida, uma forma perversa. Ok, o funk ali, ele está articulando uma dimensão canina do mete-mete-mete e assim por diante, enquanto em Dilsinho a gente tem o tom e a música, né? Um amor culpado, cantando num registro mais soturno, escondido, confessional, aquele pedido de calma, a recusa em revelar aquele mistério do adultério, a insistência, né, de que esse mecanismo de defesa, né, de que o sentimento, se tem sentimento, não seria adultério, puxa, colocar-se ali como quem que só apanha e que está procurando uma desculpa para disfarçar as marcas desse amor. Tudo isso ainda há uma consciência, a gente pode dizer assim, que fala através de uma certa melancolia. Há uma vergonha, a gente pode dizer. No funk, depois a gente parte para o lado seguinte, olha, é o apetite que cai para fora dessa escala, é subrracional, é pré-moral, é canino, porque, de fato, não dá para profanar o que não se reconhece como sagrado. O tesão não tem nada, o tesão é tesão, pô, tô só falando do tesão, então isso aqui não é arte, é mete, 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 bota, bota, bota. Depois a gente vai para Safadão e Laranjinha, que é grave, que não é uma ausência de forma, portanto. Eu tô trazendo uma forma invertida. Eu tô cantando uma transgressão, o adultério, o consumo do corpo do outro e um terceiro lesado que tá dizendo que vai matar, que vai cometer um homicídio. Isso é cantado num registro de forró, meu Deus do céu. Vocês têm sensibilidade para perceber que loucura que é isso? Isso é uma loucura, porque tá justamente reconhece alguma coisa como sagrado e profana aquilo, pressupõe, de algum modo, até mais consciência do que o funk, mas é uma consciência presente o bastante para saber e de inverter o negócio, de transformar numa festa. Cara, os hits, os top Brasil, os top dos artistas, eles são um diagnóstico de como as coisas estão indo, e eu digo assim, que a gente vê refletindo direto na clínica. E pelo amor de Deus, ao ouvir as coisas que tu ouve, o que eu quero dizer nesse vídeo de hoje é isso. Tenha consciência das coisas em ato que estão em torno de ti, que informam a tua consciência, e não deixe essas coisas te perverter, porque daqui a pouco tu vai parar na clínica comigo reclamando disso, porque tu tá estabilizando, e não só estabilizando, tu tá pervertendo um monte de afeto, que de fato, assim, cara, há um adultério, é justo que a gente fique triste em uma questão de adultério, é justo que haja uma culpa. Agora, no momento em que o sujeito ele não só procura se sentir bem, mas ele faz uma festa na dimensão do adultério, puxa, cara, sei lá, eu gosto, acho Laranjinha mó legal, acho uma música cômica, é cômico, é tipo assim, cara, se eu levar a sério isso aqui, sei lá, a gente teria que prender o Wesley Safadão, não dá pra levar a sério, mas tem muita gente que ouve essas coisas a sério, e esse é o drama da contemporaneidade. Tem essa sensibilidade, presta atenção no que tu tá ouvindo às vezes, tá? Isso aqui não é de um modo de ser moralista musical, mas que loucura, né? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreve no canal aqui, tá? Curte esse vídeo, manda pra alguém que gosta de música. Tchau, falou.